Quando os bancos divulgam relatórios, todo mundo fica de olho bem aberto. Primeiro, com a situação que diz respeito à economia. E sempre com o outro olho tem que estar muito aberto também, para que de que forma esses relatórios impactam na vida dos bancos, e os bancos querem mexer de alguma forma com o mercado, com esses recados que são dados a partir desses relatórios. O Gessner Oliveira vai falar de mais um relatório de bancos mostrando agravamento da crise fiscal. Oi, Gessner. O Brasil vive um grande dilema do ponto de vista da política econômica. Há duas coisas que precisam ser feitas e não é fácil fazê-las simultaneamente. A primeira é voltar ao reequilíbrio das contas públicas. Isso não quer dizer eliminar o enorme rombo fiscal que foi gerado com a pandemia, de quase 900 bilhões de reais, mas, pelo menos, ter uma trajetória de eliminação desse déficit nos próximos anos. Por outro lado, há uma demanda social legítima pela continuidade e ampliação dos programas sociais. É difícil conciliar as duas coisas. É preciso imaginar soluções engenhosas, mas ao mesmo tempo robustas, consistentes do ponto de vista fiscal. Até agora, o governo fracassou em apresentar soluções dessa natureza. E por isso, o mercado percebe um setor público devedor e com uma perspectiva de virar mal pagador. Isso significa que vai cobrar juro mais alto e vai ficar mais cara a rolagem da dívida. É preciso, com urgência, formular uma solução que concilie, de um lado, o programa social e a necessidade de atenuar o grande drama social da desigualdade, mas sem prejudicar o reequilíbrio das contas fiscais. Não é difícil, mas é imperativo. É imperativo, né, Zaidan? Não tem outro caminho. É o tema do momento e, se isso não estiver equalizado, não há relatório que seja divulgado que mostre um horizonte um pouco mais brando para todos. E o comentário do Gessner é muito bom, né? Com a sua serenidade e, ao mesmo tempo, usando expressões simples, palatáveis e tal. Porque, às vezes, as pessoas têm de lidar ali com rating, né? O custo país e a relação entre os países e as agências, porque aquelas agências, né, que já foram subestimadas, até desdenhadas aí por governantes brasileiros e de outros países, principalmente na América do Sul, na base de o que importa o que estão dizendo Standard & Poor's, Moody's, isso aí, né, sabe, as pessoas não querem nem saber, isso fica ali no noticiário dos iniciados, né, na conversa dos iniciados e tal. Mas a coisa é séria, porque os investidores, e quando a gente fala investidor, não é só aquele grande capitalista lá no alto de um edifício em Abu Dhabi, ou em Hong Kong, ou em Londres, ou em Nova York, decidindo onde vai o dinheiro. Você tem uma multidão de pequenos investidores, né? Aposentados, pensionistas europeus, americanos, japoneses e tal, e eles recorrem a bancos de investimento ou agências de investimento que vão decidir, eu vou colocar o seu dinheiro nisso, nisso e naquilo. O sujeito não quer nem saber como acontece aqui. Muitas vezes o cara põe ali numa carteira de investimento e nem sabe exatamente onde é que o dinheiro está investido. Ele só quer saber qual vai ser o retorno. Então essa multidão de pequenos investidores, ela coloca seu dinheirinho ali, o que sobra, em vez de pôr numa poupança. Imagina você colocar dinheiro para render em banco na Alemanha. Haverá uma desvalorização, porque o juro é negativo. O juro é negativo. No Japão, onde há quase que uma compulsão pela poupança, né, a renda daquele investimento é muito baixo, o retorno é muito baixo, a renda é baixíssima. Então muita gente procura, vamos investir em outro lugar. E aí, esses que reúnem os investimentos, os pequenos investimentos desses grupos todos, não é lá o grande capitalista, eles têm os seus próprios caminhos. Então, eles saem investindo
ora vão comprar títulos do Tesouro da Turquia, ora vão investir numa empresa que exporta cobre lá no Chile, e ora compram títulos do Tesouro Brasileiro. Ou seja, financiam a dívida brasileira. Não é? A viúva, o aposentado, o pensionista lá do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, ele nem sabe, muitas vezes, só sabe se ele tem retorno ou não. E aí essas agências, essas outras agências, são a referência. Então o cara que investe, o grupo que investe o dinheiro alheio, ele olha para as notas da Moody's, da Standard & Poor's, para saber onde colocar o pé. Coloca dinheiro ali ou não coloca? Investe ali ou não investe? Compra título daquele governo? Financia a dívida daquele governo ou não? O Brasil é visto há um bom tempo como bom pagador. E o Brasil tinha duas atrações para os investidores. Então entrava aquele mar de dinheiro no Brasil. Duas grandes atrações. Primeiro, o juro aqui é historicamente muito alto. Quando despencou o juro aqui, aquilo que é pago a quem investe, muita gente caiu fora. Ou colocou dinheiro na bolsa, né? Uma atividade mais arriscada, comprou ações, ou foi para outros investimentos que bancos e agências de investimento oferecem, ou foi embora do Brasil, foi investir em outro lugar. Comprou dólar, comprou ouro, né? Até porque o ouro é esgotável, é um recurso esgotável, né? E nós tivemos nos últimos anos uma desaceleração da oferta e, portanto, ficou mais caro e é visto como uma reserva. A Rússia, por exemplo, ela investe pesado em ouro, a China também faz reservas em ouro. Então você tem muitas alternativas, muitas opções. Agora, comprar título do Tesouro Brasileiro era um negócio bom, primeiro, pelo juro muito alto, ou seja, a remuneração do dinheiro. Segundo, porque o Brasil era visto como um país que honra seus compromissos, né? Lá nos anos 80, sim, o Brasil flertou com a moratória, não é? Ainda no governo Sarney. Depois disso, as coisas foram se ajeitando, mas cada vez que aumenta o risco e o Brasil tem perdido sua posição nesses rankings de ratings aí, de Moody's, de Standard & Poor's, etc. Ou seja, fica mais próximo do investidor a ideia, ela fica mais próxima, de que o Brasil pode não conseguir daqui a pouco honrar compromissos. Pode ter dificuldades para pagar, para resgatar os títulos que ele vende, para recomprar os títulos que ele vende. E é mais sério ainda, Ronald, porque o que aconteceu neste ano? Hoje, 25% da dívida pública brasileira, 25%, um quarto, ela se tornou dívida de curto prazo. Ou seja, o tamanho do pedaço correspondente à dívida de curto prazo do total da dívida pública dobrou e atingiu já um quarto, 25% da dívida pública brasileira, que é gigantesca. Estamos falando aí na casa de 4 trilhões. Então, o que é de longo prazo, papéis de 10 anos, também estão mais caros para o governo, ou seja, o investidor fala, eu quero um papel para receber daqui a 10 anos, daqui a 10 anos o governo brasileiro resgata. Então é claro que um título dessa natureza, ele tem outro tipo de remuneração, porque o prazo é outro, em relação ao título de curto prazo. Mas tanto os títulos de curto prazo, quanto os de longo prazo, de 10 anos, quanto aqueles de 2 anos, 1 ano, eles estão caríssimos para o governo brasileiro. Ou seja, o juro exigido para que alguém compre aquele papel está muito alto. Muito alto. E mais do que isso, começa a haver, exatamente pela carência de recursos, começa a haver uma concorrência internacional por esse dinheiro. Então outros países
oferecem condições melhores, e aí o Brasil é obrigado a ir atrás para refinanciar a sua dívida, inclusive interna. Ele é obrigado a oferecer melhores condições para o credor, para aquele que se interessa em se tornar credor comprando o título do Tesouro Brasileiro. E o resultado disso, juros mais altos, prazos mais curtos, e é muito sério que o Brasil tenha daqui a 2 anos, no prazo de 2 anos, não é tudo concentrado daqui a 2 anos, títulos que vencem daqui a 1 ano, por exemplo, mas ele ter em 2 anos de resgatar 1/4 da sua dívida. E mais, muitos que há um mercado de títulos, né? Então o cara que comprou um papel de 10 anos, ele pode revender na praça. Ele revende para alguém que resolve comprar aquele papel. E claro, mediante um deságio, né? Paga menos do que o governo pagará daqui a 10 anos, e aí o sujeito fatura, porque ele compra o título por um preço e na hora em que ele vai ter o título resgatado pelo Tesouro Brasileiro, ele recebe muito mais. A especulação é considerável e a fragilidade financeira do país em razão do tamanho da sua dívida, dos seus compromissos de curto prazo, a fragilidade é tal que o Estado brasileiro não tem alternativa. Ele é obrigado a aceitar essas condições do mercado para ter a possibilidade de financiar a sua dívida. Não é dinheiro para investimento, não é dinheiro que o governo pega para fazer estrada, ponte, para investir em produção e distribuição de eletricidade, portos, aeroportos, segurança pública, saúde, educação, nada disso. É para refinanciar a sua dívida. Então, é dinheiro que entra para pagar a dívida. Então, na hora de pagar aquela dívida de curto prazo, ele vende outros títulos que vão financiar o pagamento dessa dívida de curto prazo, e na medida em que há impressão no mercado de que a situação fiscal é grave, e o Ronald falou há pouco uma coisa muito importante. Os bancos não estão apavorados, não é? A dívida brasileira, a maior parte da dívida brasileira é em reais, ou seja, são credores internos, ou mesmo externos, mas a dívida é em real. Diferente da Argentina. A Argentina tem a maior parte da dívida dela em dólares. Então, esses credores internos e externos, grande parte é tranquila, não está apavorada. E ela joga com a situação. Então, muitas vezes, esses informes, eles acabam sendo lenha na fogueira. Olha, situação fiscal é grave. Ou seja, o refinanciamento daquela dívida será mediante outras condições. Juros mais altos, prazos mais curtos. E não tem jeito. Não. Você vai financiar como? E não é dinheiro novo, não é dinheiro para investimento. É dinheiro que entra e nem entra. Na verdade, é tudo virtual, entra e sai. Não é? Ele é para refinanciamento de dívidas de curto prazo. E hoje, 1/4 da dívida pública, gigantesca dívida pública brasileira, é de curto prazo, Ronald.